Você provavelmente já imaginou que alguns dos maiores nomes do sertanejo vivem em casas enormes. Mas como a gente começa a colocar essas propriedades lado a lado, a diferença fica realmente absurda. Piscinas gigantes, salas de cinema, adegas, garagens para dezenas de carros, áreas de lazer que parecem hotéis e propriedades que valem dezenas de milhões de reais. Hoje, nós vamos conhecer as 10 mansões mais caras dos cantores sertanejos, começando pela 10ª colocação e chegando a uma propriedade avaliada em nada menos que 65 milhões de reais. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e clicar no sininho. Bora pro vídeo! Chitãozinho. Mansão avaliada em 8,9 milhões de reais. Começamos a nossa lista com um dos nomes mais importantes da história do sertanejo. Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Chororó, chegou a colocar à venda uma mansão localizada no bairro de Gramado, em Campinas, São Paulo, pelo valor de 8,9 milhões de reais. E, apesar de ser a 10ª colocada da nossa lista, a residência está muito longe de ser uma casa comum. O imóvel possui 5 suítes e uma garagem com espaço para 9 carros. O quarto principal, utilizado pelo cantor e sua esposa, conta com 2 closets e uma hidromassagem. A casa também possui uma sala com lareira e sala de almoço, além de um escritório com entrada independente. Na parte externa, a propriedade conta com piscina, amplo jardim e terraço. Também existe um espaço gourmet com churrasqueira, uma sala de TV, uma academia e até um cômodo preparado para receber hóspedes. Ou seja, mesmo começando pela menor cifra da nossa lista, já temos 5 suítes, 9 vagas de garagem, academia, piscina, espaço gourmet e uma suíte principal com 2 closets. E essa mansão foi avaliada em 8,9 milhões de reais. Mas a partir daqui os valores começam a subir. E no 9º lugar, temos um cantor que, além de sua carreira musical, construiu um patrimônio gigantesco também através de propriedades rurais e imóveis. Amado Batista. Na 9ª posição está Amado Batista. Reportagens sobre o patrimônio do cantor apontam que a mansão onde ele vive em São Paulo é avaliada em aproximadamente 10 milhões de reais. E uma propriedade semelhante em Goiânia também é apontada com valor na mesma faixa. A Casa de Goiânia tem um detalhe bastante peculiar. Existe um cômodo dedicado aos prêmios e troféus conquistados pelo cantor durante sua carreira. E a garagem também chama atenção. Segundo as informações divulgadas, a propriedade possui espaço para pelo menos 7 carros, incluindo uma Mercedes conversível. O patrimônio imobiliário de Amado Batista vai muito além das mansões, já que o cantor também possui propriedades rurais e imóveis em diferentes estados. Mas, para o nosso ranking, estamos considerando especificamente a mansão avaliada em aproximadamente 10 milhões de reais. E agora, vamos subir mais um degrau, porque a 8ª posição pertence a um cantor que chegou a colocar uma mansão com 20 vagas para carros à venda. 8º lugar, Eduardo Costa. O 8º lugar é de Eduardo Costa. Uma das mansões mais conhecidas do cantor ficava na região da Pampulha, em Belo Horizonte, e chegou a ser colocada à venda por aproximadamente 11,9 milhões de reais. O imóvel tinha 820 metros quadrados de área, e os números dos cômodos impressionam. Eram 6 quartos, sendo 4 suítes, além de espaço para nada menos que 20 carros. A residência também contava com uma adega, um bar, piscina, sauna e home theater. Outra característica mencionada nas informações do imóvel era a vista panorâmica, ou seja, além dos 6 quartos e 4 suítes, a casa reunia uma estrutura de entretenimento bastante completa, com cinema doméstico, bar, adega, sauna e piscina. E tudo isso em uma propriedade que chegou ao mercado por quase 12 milhões de reais. Só que ainda estamos longe dos maiores valores. No próximo lugar, vamos conhecer uma mansão de aproximadamente 15 milhões de reais que possui até cinema particular. 7º lugar, Michel Teló. Na 7ª posição está Michel Teló. O cantor vive com a família em uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, avaliada em aproximadamente 15 milhões de reais. A propriedade possui cerca de 890 metros quadrados e conta com 4 suítes.
Mas o que chama atenção é a quantidade de espaços voltados ao lazer. A casa possui uma sala de cinema, uma academia, uma piscina aquecida e uma adega. E existe ainda uma curiosidade sobre o imóvel. Antes de Michel Teló, a casa pertenceu à atriz Bruna Marquezine. Portanto, estamos falando de uma residência de aproximadamente 890 metros quadrados, 4 suítes, cinema particular, academia, piscina aquecida e adega. O imóvel foi avaliado em 15 milhões de reais. Mas agora chegamos a uma mansão que chama atenção não apenas pelo valor, mas pela quantidade de ambientes que foram mostrados pela própria proprietária. Sexto lugar, Simone Mendes. Na sexta posição está Simone Mendes. A cantora vive com a família em uma mansão de 3 andares, localizada em um condomínio de alto padrão em Alphaville, em Barueri, São Paulo. O imóvel é avaliado em aproximadamente 20 milhões de reais. A residência segue um estilo contemporâneo, com ambientes integrados e grandes áreas envidraçadas, e alguns dos cômodos foram mostrados em detalhes. A casa possui uma sala de cinema particular, uma academia e uma área de relaxamento com hidromassagem. As imagens divulgadas também mostram uma sala de estar, decorada com obras de arte relacionadas à história da cantora. Na sala de jantar, existe uma mesa com capacidade para até 10 pessoas. A cozinha segue uma proposta clássica e imponente. E os banheiros também chamam a atenção pelo tamanho, incluindo uma pia bastante ampla no banheiro mostrado nas imagens. Outro destaque é o sistema de circulação da casa. A mansão possui elevador. Na área externa, foram divulgadas imagens de 2 piscinas, além dos jardins e espaços de convivência. E até a decoração mostra o nível de luxo da residência. Imagens divulgadas da casa mostram papel de parede da Versace. Com 3 andares, elevador, cinema, academia, hidromassagem, 2 piscinas, sala de jantar, cozinha e diversos outros ambientes, a residência é estimada em cerca de 20 milhões de reais. Mas o próximo nome já ultrapassa a marca dos 25 milhões de reais. E a mansão possui uma quantidade impressionante de ambientes específicos para lazer, trabalho e família. Quinto lugar, Zé Felipe. Entramos agora no nosso top 5. E quem aparece na quinta colocação é Zé Felipe. A mansão do cantor no condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, foi anunciada por aproximadamente 27 milhões de reais. O terreno possui 3.430 metros quadrados, enquanto a área construída chega a 1.380 metros quadrados. A casa possui 6 suítes. A suíte Master conta com closet e banheira, enquanto as suítes possuem varandas com vista. Mas os quartos são apenas uma parte da estrutura. A propriedade possui um escritório privativo, um spa, uma sala de música, uma adega, um roupeiro, um home cinema e uma brinquedoteca. Também existe uma ampla área de lazer integrada à natureza. E a propriedade foi anunciada mobiliada. Ou seja, quem comprasse a casa não estaria adquirindo apenas uma residência de 1.380 metros quadrados. Estaria levando 6 suítes, cinema, spa, adega, sala de música, escritório, brinquedoteca e toda a estrutura de lazer. O imóvel foi colocado à venda por aproximadamente 27 milhões de reais. E agora chegamos ao quarto lugar. Aqui, o valor praticamente dobra em relação à 10ª colocação. Quarto lugar, Luan Santana. Na quarta posição está Luan Santana. O cantor chegou a colocar à venda uma mansão em Alphaville por aproximadamente 43 milhões de reais. E alguns dos números dessa casa são impressionantes. A propriedade tinha uma suíte master de aproximadamente 160 metros quadrados. Para efeito de comparação, estamos falando de uma única suíte com uma área que poderia ser maior do que muitos apartamentos completos. A mansão também possuía uma garagem para 20 carros. E não era uma garagem comum. O imóvel tinha espaço para uma verdadeira coleção de veículos. Na área externa havia spa, sauna e jardins. A propriedade também contava com uma adega climatizada com capacidade para 490 garrafas. Outro espaço chamativo era a banheira de hidromassagem, que comportava 6 pessoas. E ainda havia uma piscina descrita como tendo uma espécie de praia, além de borda infinita. Portanto, temos uma mansão com uma suíte master de 160 metros quadrados, adega para 490 garrafas, hidromassagem para 6 pessoas, piscina com praia, borda infinita, spa, sauna, jardins e garagem para 20 carros.
O imóvel foi anunciado por aproximadamente 43 milhões de reais. Mas se você acha que isso já é exagerado, espere até conhecer as 3 primeiras posições, porque agora entramos em propriedades avaliadas na casa dos 50 milhões de reais. Terceiro lugar, Gustavo Lima. Mansão avaliada em até 50 milhões de reais. Na terceira posição está Gustavo Lima, e poucas casas de cantores sertanejos são tão reconhecíveis quanto a mansão construída pelo cantor em Goiás. A propriedade possui aproximadamente 15 mil metros quadrados, com quase 3 mil metros quadrados de área construída. A arquitetura foi inspirada na Casa Branca, com referências da arquitetura grega e grandes colunas. O hall de entrada possui aproximadamente 7 metros de pé direito. E por dentro, a casa possui salas, varandas, escritório, suítes com closet, cozinha íntima, sala de estar rebaixada, varanda gourmet e home kids. Mas é na área de lazer que a propriedade realmente se transforma. Existe uma academia, sauna, quadra, vestiários, um quarto para prova de roupas, salão e estúdio fotográfico. A propriedade também possui um lago, uma área de fogueira, parquinho, heliponto e uma piscina com mais de 200 metros quadrados. Ao lado da piscina existe uma prainha e um bar. Também há uma casa de apoio com cozinha industrial, além das dependências destinadas aos funcionários. E existem ainda 2 garagens, uma destinada aos carros de coleção e outra para os veículos utilizados no dia a dia. A propriedade foi estimada por especialistas em valores que chegam a aproximadamente 50 milhões de reais. Ou seja, além de quase 3 mil metros quadrados construídos, estamos falando de uma casa com suítes com closet, escritório, cozinha íntima, varanda gourmet, home kids, academia, sauna, quadra, estúdio fotográfico, lago, heliponto, piscina de mais de 200 metros quadrados, prainha, bar e até uma casa de apoio com cozinha industrial. Mas ela ainda não é a número 1. Na segunda posição está uma mansão que ficou conhecida como um verdadeiro castelo. Segunda posição, Luciano Camargo. Na segunda posição está Luciano Camargo. O cantor colocou à venda sua mansão em Tamboré, na Grande São Paulo, por aproximadamente 50,3 milhões de reais. E o tamanho da propriedade impressiona. São aproximadamente 2.800 metros quadrados. A residência possui 6 quartos, todos descritos como suítes, além de 10 banheiros. Mas a lista de ambientes vai muito além dos quartos. A mansão possui sala de cinema, academia, piscina, sauna, elevador panorâmico e um lago artificial. Na área externa, existe ainda uma quadra de tênis. A propriedade também possui uma brinquedoteca. E existe um detalhe bastante chamativo dentro da casa. Um enorme lustre na sala, avaliado em aproximadamente 200 mil reais. Na garagem, são 4 vagas. O próprio Luciano já descreveu a residência como um castelo que queria dar à esposa, Flávia. E não é difícil entender o motivo. São 2.800 metros quadrados, 6 suítes, 10 banheiros, cinema, academia, piscina, sauna, elevador panorâmico, lago artificial, brinquedoteca e quadra de tênis. O imóvel chegou ao mercado por aproximadamente 50,3 milhões de reais. Mas existe uma última propriedade. E para chegar ao primeiro lugar, precisamos sair das mansões tradicionais e entrar em uma propriedade rural gigantesca. Primeiro lugar, Zezé de Camargo. E chegamos ao primeiro lugar. A propriedade de maior valor da nossa lista pertence a Zezé de Camargo. E aqui existe uma diferença importante. Não estamos falando simplesmente de uma mansão urbana. Estamos falando da famosa Fazenda É o Amor, localizada em Goiás. A propriedade possui aproximadamente 1.500 hectares e é avaliada em cerca de 65 milhões de reais. O nome da fazenda é uma referência direta ao grande sucesso de Zezé de Camargo e Luciano. E a propriedade possui uma estrutura que vai muito além da casa principal. Na fazenda, são criados centenas de animais de raça, alguns deles avaliados em valores milionários. O local também possui uma academia de ginástica, além de móveis rústicos, fogão a lenha, casa para empregados e paisagismo. Em anos mais recentes, a propriedade também recebeu investimentos em tecnologia,
incluindo um laboratório de genética para melhoramento do gado Nelore e uma usina solar. Ou seja, estamos falando de uma propriedade rural de aproximadamente 1.500 hectares, com estrutura residencial, áreas de lazer e uma operação voltada à criação e melhoramento genético de gado. E é justamente por isso que existe uma ressalva neste primeiro lugar. Os 65 milhões de reais são uma estimativa para a propriedade como um todo, e não apenas para a casa onde Zezé vive. Ainda assim, considerando o valor divulgado para a fazenda É o Amor, ela ocupa o primeiro lugar do nosso ranking. E essas foram 10 das mansões e propriedades mais caras associadas aos cantores sertanejos. Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando o canal para conhecer ainda mais histórias sobre o patrimônio e a vida luxuosa dos famosos. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.